Bom, então agora vou falar sobre a Guerra do Paraguai. Então vamos continuar na política externa, acho que mais um outro vídeo, tratando sobre a maior guerra que este país se envolve. Uma guerra de 6 anos. Então repara que, diferente das outras intervenções militares brasileiras, mesmo a Guerra da Cisplatina, que durou de 25 a 28, 3 anos, ou melhor, menos de 3, 2 anos e meio, e as outras intervenções militares que o Brasil fez no século XIX no Prata, como a guerra contra Uribe e a guerra contra Rosas, e depois a intervenção que fez no Uruguai em 1864, foram intervenções pontuais, intervenções que duravam cerca de 2, 3 meses, acabou. Agora, esta guerra é um conflito de fato, um conflito militar que vai envolver mobilização de tropas e tudo mais. Bom, como eu disse para vocês, o estopim da guerra foi a intervenção brasileira no Uruguai. Quando o governo brasileiro invade o Uruguai para derrubar os blancos, com o apoio da Argentina, os blancos eram aliados do Paraguai. O Paraguai é um país sem saída para o mar, governado pela família López. Quem comanda o Paraguai em 1864 é Francisco Solano López. Diferente do Brasil, ou da Argentina, ou do Uruguai, o Paraguai não tem partidos políticos. Quem controla é o presidente López, ditador do Paraguai. López quer fazer do Paraguai uma potência regional, quer inclusive se equiparar ao Brasil. E já há alguns anos ele vem montando um exército dentro do Paraguai, um exército bem treinado e bem armado. Quando o Brasil invade o Uruguai e o Paraguai se mobiliza, não vamos pensar que o Paraguai é bonzinho, ele quer defender o Uruguai contra o Brasil. Não é bem isso. O Paraguai não entra na guerra contra o Brasil para defender o Uruguai, mas sim para defender seus próprios interesses. Por quê? Porque aos olhos do Paraguai, se o Brasil e a Argentina controlassem o Uruguai, os dois países poderiam fechar o acesso ao mar do Paraguai. Que o Paraguai, sim, é absolutamente dependente dos rios da região. Portanto, quais são as duas grandes causas da Guerra do Paraguai? Em primeiro lugar, é a formação dos Estados Nacionais no Prata. Formação do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. E você sabe que a formação desses países gerava mudanças na política interna, e mudanças na política interna refletiam em outras alianças. Então o quadro aqui mudava, como eu venho falando nos últimos vídeos, com a Argentina e com o Uruguai. Uma outra questão central para a Guerra do Paraguai é a disputa pela navegação dos rios. O Paraguai e o Paraná, principalmente. Então, a guerra não pode ser entendida sem esses rios. Esses rios são a causa da guerra e também o cenário dela. Pois bem? Bom, o que acontece? Quando o Brasil invade o Uruguai, o Paraguai se mobiliza. Solano López, em dezembro de 64, os paraguaios atacam Corumbá, Mato Grosso. É a primeira vez na história do Brasil... É a primeira vez na história do Brasil que o território é invadido. O que acontece? O Brasil declara guerra ao Paraguai. Se você parar para pensar, pode achar que Solano López é suicida. De chegar a um país pequeno, sem saída para o mar, querer enfrentar o maior império da América do Sul, né? O maior país da América do Sul. Na verdade, Solano López não quer necessariamente vencer o Brasil, no sentido de pegar suas tropas e tomar o Rio de Janeiro. É mais fácil o Brasil tomar Assunção. O que o Paraguai quer fazer com esse ataque é fazer o Brasil recuar do Uruguai. E o Paraguai voltar a ter um governo uruguaio favorável a ele. É essa a grande questão. O que vai acontecer ao longo da guerra é que Solano López meio que sobreestima as forças paraguaias e subestima as forças brasileiras. Por quê? Porque ele ataca Corumbá, aliás, faz uma série de atrocidades, matando mulheres, crianças, saqueando a cidade e provocando horror da população. Como ele conseguiu uma grande vitória em Corumbá, ele decide dividir seu exército.
Uma parte vai atacar a região do Mato Grosso e a outra parte vai atacar o Rio Grande do Sul e o Uruguai, para expulsar os brasileiros de lá. Só que tem um problema. Se o Paraguai quiser atacar o Rio Grande do Sul e o Uruguai, ele precisa passar pela Argentina. Solano Lopes pede autorização para o governo de Mitre, do presidente unitário, para que possa entrar no território argentino para invadir o Brasil. Mitre não autoriza. Solano Lopes ataca a Argentina para chegar no Rio Grande do Sul e no Uruguai. A Argentina declara guerra ao Paraguai. E o que o Brasil fez? Como o Brasil invadiu o Uruguai e tomou Montevidéu em 64, os brasileiros tiram os blancos do poder e colocam os colorados, que são aliados do Brasil e da Argentina. O novo governo uruguaio decide romper a aliança com o Paraguai e declara guerra ao Paraguai também. Portanto, são 3 países, Brasil, Argentina e Uruguai, que em 1865 formam a chamada Tríplice Aliança, que é uma guerra contra López, no Paraguai. Esta guerra vai se arrastar até 1870. E ela provoca um total de baixas em torno de 500 mil entre mortos e feridos. Lógico que isso é apenas uma estimativa. São várias estimativas para a Guerra do Paraguai. Uma delas diz que dessas 500 mil baixas, cerca de 300 mil foram paraguaias. O Paraguai tinha uma população na época em torno de 500 mil, ou seja, 500 mil, e ele perde 300 mil. Quer dizer, o Paraguai perde mais de cerca de 60% de sua população na guerra. O Brasil, na época, o Império do Brasil, tem 9 milhões de habitantes. E o Brasil perde cerca de 20 mil soldados na guerra. Então, quer dizer, proporcionalmente, é um número bem menor que as perdas paraguaias. E se você comparar com outros conflitos da América do Sul que ocorreram no século XIX, você vê que a Guerra do Paraguai, ela ganha, assim, em termos de número de mortos, ela está no topo. Porque, veja, depois que a Guerra do Paraguai terminou, em 1870, 9 anos depois ocorreu uma outra guerra na América do Sul. Uma guerra que começou em 1879 e se alastrou até 1884. É a Guerra do Pacífico, que opôs o Chile, de um lado, ao Peru e à Bolívia de outro. Quem ganha é o Chile. E o Chile, inclusive, toma a saída que a Bolívia tinha para o mar. E a Bolívia passa a ser um país sem saída para o mar, um país interiorano. A Guerra do Pacífico matou cerca de 23, 24 mil pessoas. Quer dizer, um número muito menor do que as baixas da Guerra do Paraguai. Então, essa história de que o Brasil é um país pacífico, de que o Brasil é um país que não vai para a guerra, é uma versão, é um mito. É um mito, na verdade. Um mito que não corresponde com a história desse país, que foi sim escrita na base de sangue e foi sim marcada por conflitos, por guerras, inclusive um aniquilamento de um país vizinho. Tanto é que essa guerra foi chamada de Guerra da Tríplice Aliança e também Guerra da Tríplice Infâmia. Por quê? Porque são 3 países com saída para o mar contra um sem saída para o mar, e a população dos 3 correspondia a cerca de 30 vezes mais do que a população desse aqui. Tá? E é só ver o tamanho do poder de fogo. Só o Brasil sozinho já teria muito mais poder de fogo que o Paraguai. Ainda unir a Argentina e o Uruguai na história faz o conflito ficar mais desequilibrado ainda. Só para você ter uma ideia, do total das forças enviadas ao Paraguai, o Brasil envia 85%. A Argentina vai colocar cerca de 10% e o Uruguai 5%. Então essa guerra também é chamada de a Guerra do Brasil, por causa disso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais das operações militares da guerra e do desfecho dela. Então, até lá.